Olá, gente! Hoje eu vou estar recebendo aqui no Arte Suburbana Entrevista uma mulher de fala potente, escritora, poeta, musicista, atriz, artivista, Agnes Mariá, ou como muitos conhecem, Agnes com Gemudo. Então não sai daí, porque o nosso programa hoje está maravilhoso. Olá, Agnes Mariá, seja bem-vinda ao Arte Suburbana Entrevista. Bom dia, Dana. Prazer estar aqui com vocês. Satisfação enorme. Bom dia a todos, a todas, a todes. Para quem não me conhece, eu sou a Agnes. Agnes com Gemudo, né? Que muita gente conhece por esse nome, né? Agnes com G mudo. Na verdade, meu nome artístico é Agnes Mariá, mas fiquei muito conhecida aqui na cena gaúcha como Agnes com G mudo, que na verdade é o meu bordão, né? Minha assinatura. Sim. Quase o teu nome artístico, né? Mas meu nome artístico. O Agnes, para quem não conhece a Agnes, ela participa de diversos slams, ela é uma poeta, ela é musicista, ela é artivista, e ela lá em 2018 não, em 2017, né, ela participou do Slam das Minas e ela foi campeã do Slam das Minas, né, Agnes? Foi aí que foi o começo da tua caminhada nos slams? Em 2017 eu conheci a poesia, né, Dana? Uhum. Foi meu primeiro contato com a poesia, com os slams, foi em 2017. É Uhum. curioso porque eu estava saindo do trabalho, passando ali pelo mercado público, e vi uma aglomeração de pessoas, assim, e no meio dessa roda tinha um rapaz, um menino negro, falando alguma coisa que da onde eu estava eu não conseguia escutar, mas me chamou muito a atenção porque que tinham tantas pessoas escutando um menino negro, e aquilo me chamou a atenção, Uhum. e acabou me levando até aquela roda. Estava acontecendo o Slam RS, que acontece ali na frente do mercado público mesmo. Uhum. E quando eu me aproximei, eu fiquei em estado de choque quando vi que o que aquele menino negro estava falando era poesia. E Uhum. aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei ali por 1 hora, 2, e voltei para casa simplesmente extasiada com aquilo, né? E aí comecei a pesquisar, procurar e descobrir que aquilo que estava acontecendo era uma batalha de slam. E passei a maratonar isso, né, na internet, porque era onde nós tínhamos acesso, né? Isso em 2017, quando o slam chegou aqui, eram pouquíssimos slams que, que existiam. Uhum. E aí eu fiquei encantada com aquilo e comecei a assistir os vídeos de slammers e poetas de São Paulo, Rio, e fiquei encantada com aquilo e acreditei que eu podia fazer Uhum. aquilo também. E aí Uhum. comecei a escrever uns textos. E aí, em 2017, ali em fevereiro, eu conheci o Slam das Minas e participei do meu primeiro slam e tive aí o privilégio de sair campeã desse slam, o primeiro slam que eu participei. E isso me potencializou muito, assim, né? Claro. Porque quanto mulher negra de pele clara, eu nunca tive um espaço no movimento negro, porque sempre fui clara demais para ser negra, e para Uhum. os brancos sempre fui preta demais para ser branca. Ao Uhum. mesmo tempo que, quanto mulher lésbica, sempre fui feminina demais para o movimento gay, né? Para o movimento LGBTQI+, e ao mesmo tempo sapatão demais, né? Para ser hétero. Uhum. Então, não existia um lugar de pertencimento para mim. Eu não me encaixava no movimento negro, eu não me encaixava no movimento LGBTQI+, esses espaços não me aceitavam, não me acolhiam, e de repente surge esse movimento urbano, essa batalha de poesia que acontece na rua de forma itinerária, que me dá um lugar de pertencimento.
que é a poesia. E foi na roda de slam que eu me descubro não só poeta, mas escritora e mulher negra. Uhum, sim. Então, foi em 2017 que começou essa trajetória aí nos slams, e também foi o que me deu um significado para a vida mesmo, para a vida, assim. Sim. Foi em 2017 que eu comecei essa construção da minha identidade e, e passei a me enxergar de fato como mulher negra, né? Aham, sim. Tu começou a participar dos slams em 2017, mas tu já escrevia poemas desde bem novinha, né? Pelo que eu vi ali e tal. Sim. Desde a pré-adolescência, tu já escrevia alguns poemas e tal. Como que eram esses poemas? Qual era o cunho desses poemas nessa tenra idade aí, lá pelos 11, 12 anos de idade? Então, eu sou autodidata, aprendi a ler e escrever sozinha, e isso aconteceu por causa da precariedade assim que nós vivíamos, né? Eu sou oriunda de uma família muito pobre, filha de mãe solteira, Uhum. e a mãe trabalhava demais, trabalhava em 2 turnos. De dia ela limpava a casa de família e à noite ela fazia vigilância. Então nós ficávamos muito tempo sozinha, eu e minha irmã. E a minha mãe, dessas casas de família que ela trabalhava, ela trazia muito material de supletivo, aquelas apostilas, para a gente rabiscar, para a gente brincar, para a gente ler. E acabava que, como a gente era extremamente pobre, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nenhum tipo de entretenimento, esse material era o nosso entretenimento. Então, quando nós estávamos sozinhas, eu e minha irmã, a gente lia aquilo, e quando a mãe estava em casa, ela lia esse material para a gente. Uhum. Então, eu aprendi a ler muito cedo, ler e escrever. E por conta desse não lugar, né, desse não pertencimento a grupo social algum, desde a infância, acabou que a escrita sempre foi a minha melhor amiga. Então, com, com 8, 9 anos, as minhas escritas não eram poesias, mas sim relatos do quão era difícil ser quem eu era, né? Então, eu escrevia muito diário. Uhum. 8, 9, 10 anos, as minhas primeiras literaturas foram diários, assim, e eu escrevia o quão mal eu me sentia diante de todas essas violências que a gente passa, quanto pessoa negra, quanto mulher negra, quanto pessoa LGBTQI+, desde a infância, né? Porque eu já me sentia diferente e Uhum. não podia expressar isso, porque a gente é educado, né? Formalmente para ser heterossexual, para Uhum. então, desde cedo eu já me sentia inclinada e atraída por meninas, né? Mas a gente é educado desde cedo que isso é errado. Então eu Uhum. me sentia muito sozinha, eu me sentia muito perdida, e o diário acabava sendo a minha válvula de escape. Então, com 11, 12 anos, as minhas escritas não eram poesias, mas sim relatos de como eu me sentia naquele momento, de como eu me sentia sozinha, do quanto aquelas violências me atravessavam. E em 2017 eu descubro que esses escritos, esses relatos, são tidos, são chamados de poesia marginal, né? Que são as nossas escrevivências. Mas que de marginal não tem nada, na verdade, né, Dana? São escritas marginalizadas. Uhum. E então, aos 11, 12 anos, quando eu começo a escrever, eu já começo relatando as minhas escrevivências. Uhum. Sim. E se tu pudesse hoje, como uma mulher de 29 anos, já com toda essa experiência que tu tem passado nos últimos anos, se tu pudesse falar com aquela menina lá que escrevia lá e que se sentia sozinha, que não se sentia acolhida, aquela menina que desabafava tudo no papel, tudo que estava sentindo. Se tu pudesse conversar com essa menina hoje, o que que tu falaria para ela? Ai, acho que eu pegaria ela no colo, Dana. Pegaria ela no colo e
Acho que eu diria para ela não desistir. Para ela não desistir que as coisas vão melhorar e que uma hora vai virar. E virou, né? Que bom que virou. Acho que é isso Ótimo. que eu diria, me pegaria no colo e me acalmaria, eu acho. Diria que vai ficar tudo bem. Tu tens ainda essas escritas guardadas ou tu jogou fora ou acabaram se perdendo com o tempo? Tu tem alguma coisa guardada ainda? Tenho, guria, tenho alguns diários guardados, assim, uns 2, 3, ali com 8, 9 anos. E nossa, guria, eu fico impressionada, assim, quando eu visito essas escritas, porque é tudo tão atual, né? Tudo tão atual. Tu imagina, hoje eu tô com 29 anos. Há 20 anos atrás, a gente passava por esses atravessamentos, né? Que a gente passa até hoje, a gente sofria com todo essa desumanização, né, do racismo. E aí eu percebo que lá atrás, com 8, 9 anos, o quanto o racismo já me desbotava, sabe? O quanto o racismo me desumanizava e, enfim, me violentava a ponto de me fazer não querer estar aqui. E acho que é por isso que eu escrevo hoje, para mudar essa realidade, para que outras pessoas como nós, outras mulheres negras, consigam se ver e se enxergar em outros espaços, além daqueles que a sociedade pré-determina para nós, mulheres negras mulheres negras pobres e lésbicas. Então, tem alguma coisa guardada, assim, mas são coisas tão doloridas, assim, de revisitar, mas que é sempre válida essa reflexão, né, do quanto o passado está presente ainda. Sim, É sim, isso. verdade. Eu acho que o papel do racismo é desumanizar, né? É nos desumanizar e fazer com que a nossa autoestima seja abalada, né? Esses tempos eu estava conversando com uma amiga sobre isso, o quanto o racismo fez com que a minha vida se atrasasse em diversos aspectos, porque eu tinha simplesmente medo, fobia de falar em público, eu tinha medo de me expressar. Eu, como cantora, eu tinha medo de cantar para as pessoas, porque eu achava que o tempo todo eu ia ser criticada, que eu achava que o tempo todo as pessoas iam estar ali me julgando, porque quando eu era criança, lá na época do ensino fundamental, cada vez que eu ia me apresentar na frente dos colegas, eu era criticada, eu era enxovalhada por todos os coleguinhas, eu era a única criança branca criança branca não, criança preta da turma. Então, tudo que eu passei lá na infância fez com que isso se refletisse na minha idade adulta, se refletisse na minha adolescência, e para mim foi uma luta muito grande eu conquistar um espaço de fala, eu conquistar essa desenvoltura para me comunicar com as pessoas, para falar em público, para subir num palco, para falar em frente ao público, porque eu passei por tudo isso durante a infância. E eu acredito que tu também tenha passado por isso também, né? Eu acho que tem histórias de infância de meninas e de meninos negros que se repetem entre nós, né? Não adianta, né? Eu acredito que tu também tenha passado por muito isso, né? Agora, para te ter coragem de falar e de dizer a tua poesia em público, como que foi esse trabalho teu, sabe? Para perder a vergonha, de repente, ou ter uma cara de chegar na frente das pessoas e ter essa potência, essa voz potente e falar tudo que tu tá sentindo. Foi simples para ti? Foi uma coisa tranquila? Tu chegar para o público e falar tudo isso? Ou simplesmente tu teve que passar por um processo de desconstrução? Nossa, guria. Eu passo ainda, na verdade, né, Dana? Como eu te falei, eu me descobri gente, me descobri
Porque é isso, né? O racismo nos desumaniza a ponto de nos fazer acreditar que a gente não é capaz. Não é humano, É que a verdade. gente não tem potência alguma. Então, eu me descobri gente há 3 anos, né, guria? E te digo gente porque foi quando eu me descobri mulher negra, né? Que até então eu achava que eu não era nada, né? Eu era invisível, eu não era valorizada, não era escutada, a minha narrativa não era legitimada, então eu me descobri gente há muito pouco tempo, assim. Então é um processo que eu tô passando ainda, né? Como tu falou, a gente desde a infância sofre esse silenciamento, a priori por ser mulher, e por ser mulher negra, isso acaba, enfim, ganhando mais intensidade, né? Esse silenciamento pelo qual a gente passa. Então, desde a infância, eu também passei por isso, né? Sempre fui uma criança muito falante, muito criativa, mas todo momento em que ia me expressar eu era silenciada, ou era deslegitimada, ou era ridicularizada. E isso não só nas instituições, né, nas escolas, nos SASs, pelo que eu passei, isso em casa também acontece, né? A gente vai falar, não é? Criança não se mete no assunto de adulto, não é assunto para criança, não te envolve, não fala, sabe? Sim. E isso tudo é um processo que a gente sofre na infância e isso se reflete na nossa adolescência e se a gente não consegue desconstruir, reagir a isso, né? A gente acaba continuando, perpetuando isso, né? Então, para mim, ainda é um processo muito doloroso estar aqui, né? Nessa posição, nesse protagonismo. Nós, mulheres negras, não estamos acostumadas a estar nessa posição, né? Então, para mim, quanto pessoa pública que trabalha com arte, é muito complicado, sobretudo nesse momento de pandemia, porque a gente está tendo que adaptar o nosso trabalho para esse formato digital e, ao mesmo tempo, nossos corpos, quando estão nessa posição, são atacados gratuitamente. Então, se é na minha página, eu me sinto confortável para fazer uma fala, uma poesia. Agora, de repente, em outros canais, em outros espaços, eu já fico com medo, eu tenho esse receio de repente, eu vou falar, as pessoas vão me atacar, vão me achincalhar, vão fazer piadas. Então, tipo, é um processo que a gente passa até hoje, assim, guria. Tem sido muito difícil para mim nesse período de pandemia. Tenho levado isso muito para terapia, né? Que eu acho que é super importante para nós, quanto pessoas negras, esse autocuidado, porque também é algo que durante muito tempo para a gente, quanto pessoas negras, né? Foi colocado que era algo ruim, que era coisa de gente maluca, de gente louca, quando que, na verdade, as pessoas brancas têm esse autocuidado há muito tempo, estão evoluídos de certa forma, né, se cuidando, se autocuidando, né, se transformando, e a gente com essa ideia de que terapia é algo ruim, que é algo que não faz bem. Então, eu tenho trabalhado muito isso em terapia também, né? Porque está sendo um momento realmente de transformação, né? O meu trabalho é algo muito sensitivo. Quando eu recito pessoalmente, presencialmente, eu consigo passar toda a energia que está em mim para as pessoas, e isso já é muito complicado para nós, quanto artistas, quando está nesse formato digital, sabe? De se realmente a gente está conseguindo tocar as pessoas com a nossa fala, com a nossa música, com a nossa arte, dentro dessa perspectiva. Então, tem sido bem complicado, né, para mim, enquanto mulher negra, esse processo de adaptação, mas é uma desconstrução que eu venho fazendo e que eu acho que vou continuar ainda por muito tempo nesse processo, sabe, Dana? A gente ainda tem muitas sequelas, né,
dessa escravidão que durou aí 388 anos e que se reflete até hoje, como tu mesmo dissesse, né? Então, para mim está sendo ainda um processo estar nessa posição de protagonismo, me ver nessa posição e me sentir confortável nessa posição, não ter medo. E isso tudo eu devo à minha rede de apoio, que está sempre ao meu lado, é o processo terapêutico, que super me ajuda a enfrentar esses medos, né, que durante tantos anos a sociedade colocou e coloca até hoje na gente. Mas tem sido ainda um processo bem doloroso, assim. Sim, essa questão da terapia também, muitas vezes a gente fica em dúvida. Eu não sei tu, quando tu foi procurar um terapeuta e tal, tu não te preocupou também que terapeuta que vai fazer esse tratamento comigo? Essa pessoa é uma pessoa preta que nem eu, essa pessoa vai conseguir entender o meu ponto de vista, vai conseguir se colocar no meu lugar, para não achar que tudo que eu estou falando é mimimi. Então, guria, minha terapeuta é negra, Carol Damasio, profissional incrível, assim, tem me ajudado. Nossa, uma profissional e uma amiga incrível, tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. Como eu te falei, para mim a terapia sempre era algo que eu tinha uma visão negativa, porque na infância, por ser uma criança muito criativa, muito falante, muito espontânea, na escola eu era sempre encaminhada para a direção, para o SOI, porque aquilo era um problema para eles, eu falar demais, ou eu estar agitado, ou eu não conseguir sentar para prestar atenção na aula, quando que, na verdade, muitas vezes eu só estava com fome, porque chegava na escola de barriga vazia, e muitas vezes era isso, era fome. E eles me encaminhavam sempre para o SOI, para a direção, querendo encontrar um problema para aquilo. Então, eu sempre tive essa visão negativa da terapia, né? Porque sempre me encaminhavam para psicólogo, para psiquiatra, para, enfim, diversos profissionais, como se fosse algo negativo. Então, eu cresci com essa visão negativa da terapia, né? E em 2019, eu passei por um episódio super desagradável no Rio de Janeiro. Eu encontrei um projétil de munição, uma bala de fuzil, 7,62 é o calibre. Hoje eu sei, tenho essa informação. Encontrei uma bala no chão e guardei essa munição comigo. Isso uns 3 dias antes de um evento que eu tinha para fazer no domingo, um slam. E aí, guria, eu estava no Uber indo para esse slam, para esse evento, com a minha mochila, dentro da mochila as camisetas do coletivo, Poetas Vivos, os meus zines para vender. E o nosso Uber foi parado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Puxa vida. E aí, durante a averiguação, eles encontraram essa munição nas minhas coisas. E eu fui levada para a delegacia. Da delegacia, eu fui conduzida para o presídio, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei 6 dias, numa galeria com 17 presas. Foi uma situação bem... Nossa, eu não tenho palavras assim para descrever como é que foi assim esse episódio, porque foi realmente algo que me atravessou demais, né? E foi um período muito difícil, assim, tanto a estada no presídio quanto depois que eu saí, né? Depois que eu saí, eu fiquei detida no Rio de Janeiro por mais uns 3 meses. Caramba! Eu precisei ficar assinando, né, Dana? Eu tive uma audiência de custódia, onde foi determinado pelo Ministério Público que eu responderia em liberdade, mas que eu não poderia sair do estado, né, do Rio de Janeiro. E quando eu saí do presídio no Rio de Janeiro, a única coisa que eu queria era voltar para o Sul, né, voltar para Porto Alegre, estar com a minha família, estar com a minha rede de apoio. Sim. E eu não pude voltar para o Sul durante 3 meses, porque eu precisei ficar, né, no Rio de Janeiro, era uma determinação do juiz, indo todos os meses lá assinar no fórum. Depois de 3 meses,
quando o processo chegou finalmente ao Ministério Público, eles viram que a prisão havia sido arbitrária, né? Porque foi isso, né, Dana? Eu não fui presa porque eu tinha uma munição, eu fui presa porque eu era uma mulher negra com uma munição. Claro, com Nós certeza. não tínhamos droga, nós não tínhamos bebida alcoólica, nós estávamos a caminho de um evento com todo o material de trabalho, inclusive meus zines esse que o policial militar pegou e pôde ver ali o contexto das minhas poesias, e foi isso que me levou à prisão, né? Então, quando eu saí do presídio, que eu consegui voltar para o Rio Grande do Sul, eu, enfim, tive toda uma estrutura aqui, uma rede de apoio que me ajudou e que me aconselhou o processo terapêutico. Uhum. E aí uma professora, uma moça que eu conheci em um evento que eu participei, acho que foi até nos Papo Poético, Uhum. me falou a dona Vera, me perguntou se eu estava recebendo acompanhamento psicológico, né? Pelo que tinha acontecido, eu disse para ela que não, que nem havia pensado nisso. Uhum. E ela me ofereceu ajuda, disse que achava que era importante que eu conversasse com alguém, Uhum. porque, enfim, foi um episódio muito traumático, assim, Claro. né? E aí ela me apresentou Carol Damasio, que é a minha terapeuta hoje, e estamos aí nesse processo há um ano já, vamos fazer um ano já nesse processo terapêutico, e Uhum. tem sido algo que tem me ajudado muito, assim, né? Não só com esse episódio, claro que esse foi o gatilho aí que me fez procurar, ou que me fez chegar, né, até a terapia, mas tem me ajudado com diversos outros atravessamentos, né, que a gente passa ao longo da vida, Dana. Uhum. E eu super sempre aconselho, assim, para todas as pessoas que, enfim, me procuram para se aconselhar e Uhum. para tentar buscar ajuda de alguma forma, eu sempre oriento a terapia, porque eu acho que é um momento importante que nós, pessoas negras, precisamos ter para olhar para a gente, né? A gente está sempre tão preocupado com tudo, com todos, resolvendo tantas outras coisas, parece que a sobrevivência para a gente é sempre algo emergente, que o olhar para a gente, o nos olhar, o nos ver, o nos escutar, acaba passando despercebido, né, guria? Uhum. Então, eu faço esse processo terapêutico hoje com uma mulher negra, uma psico preta, Uhum. uma profissional incrível que tem super me ajudado, não só com esse episódio, né, como eu disse, mas com diversos outros atravessamentos. Então, tem sido um processo muito... É doloroso, claro, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante, né? Uhum. De estar vivenciando, porque a gente consegue, enfim, parar de se culpar, parar de se punir, de se julgar, porque durante muito tempo, lá mesmo, dentro do presídio, naquela galeria, dividindo aquele espaço com outras mulheres negras, porque é Uhum. isso também, né? O sistema carcerário são só os nossos corpos. Sim. Eu me culpei muito, assim, pelo que aconteceu. A gente se culpa demais, né? Uhum. Fiquei me perguntando se eu não devia ter baixado a cabeça, se eu não devia ter dito sim, senhor, não, senhor, se eu não devia ter ficado quieta. Mas é uma vida de silenciamento, né, Dana? Né? Se eu não tivesse reagido, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Mas é isso, guria, eu acho que é uma vida de silenciamento Uhum. que a gente passa e eu, como filha de Exu e Obá também, eu sempre falei demais, né? Eu sou muito bocuda. Mas é isso, guria. Era só uma munição, né? Sim. Que eu tinha encontrado na rua, no chão, como eu disse para o policial. É só uma munição, eu encontrei no chão.
E ele me questionando se eu tinha vindo do Rio Grande do Sul, né? Porque ele já estava com o meu documento, se eu tinha vindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro para traficar munição. E eu Nossa, com uma munição na munição. lingurinha. Uma munição. Ah, E, enfim, foi um episódio muito traumático, muito triste e que mexe muito comigo até hoje. É muito difícil falar sobre isso. uhum. Mas também eu acho que constrói a minha história, sabe? Faz parte, né, do que tu é hoje também. Exato, constrói a minha história e é o que me traz até aqui. E tudo isso aconteceu no ano de 2018? 2019, ano passado. 2019. Ah, tá. Então foi depois de quando tu foi para a Flup, que tu foi vice-campeã da Flup e tal. Foi tudo isso. Tudo isso aconteceu depois. Como é que foi o contexto? Isso. Ah, tá. Em 2018 foi bem atribulado para ti, que aconteceu vários eventos, né? Várias coisas que tu participou. Tu ganhou o troféu Arte em Movimento, foi campeã nacional do slam em dupla, vice-campeã da Flup. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. As coisas na poesia, no slam, na cena do hip hop aqui em Porto Alegre acontecem muito rápido, né? Sobretudo no slam, porque é um campeonato, né? Um jogo, uma competição que acontece mensalmente e no final do ano tem uma grande final. Uhum. E quando eu comecei a participar dos slams, eu não tinha essa pretensão, né? Nem imaginava que seria assim. Bem pelo contrário, eu ficava muito feliz de ter um espaço onde eu podia falar e que as pessoas legitimavam o que eu dizia. Uhum. E então, para mim, sempre foi muito mais um espaço onde eu me sentia segura do que um lugar onde eu pretendia fazer uma trajetória, fazer uma carreira. E em 2018, as coisas começaram a acontecer de maneira super rápida, assim, né? Eu participei de alguns slams em 2017, e aí em 2018 tivemos aqui em Porto Alegre uma seletiva regional para o Slam Nacional de Duplas, e eu já participava de alguns slams, mas conhecia poucas pessoas que atuavam nos slams, que atuavam nas batalhas, até porque a minha vida era isso, né? Eu saía do trabalho, tentava ir nos slams, nas batalhas para, enfim, recitar minhas poesias, saía de lá e ia para casa, porque no outro dia cedo tinha que trabalhar. Então, eu não conseguia ficar nesses espaços e criar vínculo com as pessoas, né? Eu conseguia estar ali, recitar, trocar um pouco de energia com aquelas pessoas e sempre tinha que ir embora. E aí, em 2018, surge esse evento aqui, a seletiva. Eu tomei conhecimento do evento, mas como eu não conhecia outros poetas, outros artistas, eu nem cogitava a possibilidade de participar do slam. E aí a minha surpresa foi que um poeta daqui da cena gaúcha me chamou no Facebook, na época, me chamou no Face e perguntou se eu iria participar do slam em duplas, e eu disse para ele que não, eu disse, não vou participar, não tenho dupla, nem me preparei para isso, e ele me convidou para participar da dupla dele. Esse poeta foi Felipe Dedes, que atua hoje no coletivo Poetas Vivos, né? Ainda está no coletivo Poetas Vivos, e ele me convidou para participar disso. E eu disse para ele que eu não teria como participar, porque, enfim, eu trabalhava, todo aquele regime CLT de 8 horas, tinha faculdade, e ainda assim tinha minha casa, minha família, e que eu não conseguiria realmente participar. Ele me incentivou, disse que conhecia meu trabalho, que acreditava muito que a gente poderia ganhar esse campeonato, e que se eu topasse participar, né, do slam dupla, que ele também reservaria um tempo aí dentro da rotina dele para que a gente se preparasse para esse campeonato. E eu topei.
E aí nós começamos a ensaiar, nós ensaiávamos, como não tínhamos lugar em casa, né, para ensaiar, a gente se encontrava ou no centro de Porto Alegre, no centro histórico, ou no campus do Instituto Federal, onde eu cursava letras, na Restinga, ali no IF da Restinga, para ensaiar para o campeonato. E no dia da seletiva, a gente teve o privilégio de ter as nossas poesias campeãs dessa competição, e fomos a dupla, então, selecionada para ser o representante do Rio Grande do Sul na seletiva nacional do Slam em duplas. E aí foi o primeiro momento que a arte me mostrou aonde eu poderia chegar, porque a partir disso a gente é chamado para ir a São Paulo participar desse campeonato. A organização do evento nos leva para São Paulo com passagem aérea, com estadia em hotel, com cachê. E tudo aquilo, tipo, transforma a minha realidade de uma maneira surreal, assim. Porque eu, que até então não me via sequer como gente, de repente sou valorizada como poeta, como slammer, como escritora, e tô dentro de um avião indo para São Paulo para ficar num hotel recebendo um cachê por conta da minha arte. E aquilo ali ressignificou a minha existência, Dana. Ressignificou a minha existência e nos deu um gás, uma potência para chegar em São Paulo e fazer o nosso trabalho, fazer o nosso melhor. E assim foi, guria. A gente conquistou o Campeonato Nacional de Slam Duplas em São Paulo. Temos esse troféu aqui no Rio Grande do Sul, é nosso. E a partir dessa experiência que a gente teve em São Paulo, de vivenciar isso, do que é ser um artista, e de vivenciar essa experiência de ver que outros poetas em São Paulo, que nós admirávamos e assistíamos os vídeos e acompanhávamos o trabalho pela internet, que essas pessoas viviam de forma profissional em São Paulo. Esses artistas, esses poetas viviam de forma profissional em São Paulo. Eles viviam da arte. E a gente volta com toda essa bagagem para o Rio Grande do Sul, decididos a viver de poesia, a viver de arte, a viver de música. E a partir disso a gente volta para o Rio Grande do Sul e decide construir, criar o coletivo Poetas Vivos. Sim. Uhum. E a partir disso a gente começa a atuar em escolas, universidades, em espaços públicos, com intervenção poética, com música, com oficinas de escrita criativa e de slam, né? Oficinas de slam, passando toda a parte de performance corporal. E aí a gente volta com essa bagagem para cá e começa a se estruturar quanto coletivo, quanto empresa, de certa forma, né? Porque a gente volta para o Rio Grande do Sul, sai dos nossos trabalhos, sai dos nossos empregos, eu e Felipe, e começamos a atuar única e exclusivamente pelo Poetas Vivos, porque a demanda de trabalho que começa a surgir, os convites que começam a surgir para que a gente esteja nos espaços, esteja nas escolas, nas universidades, nas empresas, é muito grande, e aí nos exige que a gente saia dos nossos trabalhos para nos dedicar única e exclusivamente a isso. Legal. A partir desse momento, a gente vê que nós dois, quanto poetas, só nós dois não dávamos conta de todos os convites, de todos os trabalhos, de todas as demandas, e a partir disso a gente começa a convidar outros poetas que a gente conhecia aqui da capital, que eram tão potentes quanto, e que também estavam, de certa forma, em estados de vulnerabilidade social, porque não tem emprego, não pagavam aluguel, não tinham emprego, não tinham nenhuma forma de renda. A gente começa a convidar esses poetas para fazer parte do coletivo e atuar quanto artista profissional nesses eventos que a gente é convidado para fazer falas, fazer palestras, fazer oficinas. E aí a gente profissionaliza o coletivo Poetas Vivos aqui no Rio Grande do Sul, e com os eventos que a gente começa a participar, os campeonatos em outros estados, Rio, São Paulo, Santa Catarina, a gente acaba criando vínculos nesses estados
por conta desses campeonatos e consegue construir coletivos poetas vivos, né, nesses outros estados. Então, hoje, o Coletivo Poetas Vivos é um coletivo nacional. A gente começou aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem Coletivo Poetas Vivos no Rio de Janeiro, em Santa Catarina Show. E na Bahia. E na Bahia, hoje, o Coletivo Poetas Vivos está em 4 estados, atuando com uma educação antirracista dentro das escolas, universidades, empresas e espaços públicos. Show. No início do ano, né, de 2020, eu me afastei do Coletivo Poetas Vivos, do elenco, né, das funções artísticas e profissionais, e estou atuando agora com um coletivo, estou organizando, né, o coletivo Você Preta, junto com Pretana, que também foi minha colega aí no coletivo Poetas Vivos, e a gente está vindo com essa proposta agora, né, com essa collab de mulheres negras, artistas independentes, aqui também do Rio Grande do Sul. E essa collab é muito uma vertente, assim, uma extensão do próprio coletivo Poetas Vivos, né? Que me trouxe tantas experiências e me proporcionou aí tantos momentos bons, tantas experiências grandiosas, né? Com o coletivo Poetas Vivos, a gente conseguiu ir ao Campeonato Nacional de Slam, né, o Slam BR, em São Paulo. A gente participou também de outros eventos aqui no estado e fora do estado, Festival Pipa, em Santa Catarina, e outros eventos aqui na capital que me orgulham muito, assim, né, que me trouxeram uma experiência e uma bagagem muito grande quanto artista, quanto poeta, quanto escritora. E eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo coletivo Poetas Vivos e pelos artistas que estão até hoje no coletivo. E é isso, a gente segue trabalhando, segue tentando levar um pouco de cultura, de poesia e, sobretudo, de afeto para a cidade, né? E para os lugares onde a gente... para a cidade, para os estados e para os lugares que a gente tem conseguido ocupar. Que máximo. Ô, Agnes, eu vou mostrar aqui um trabalho que tu fez no mês de agosto, que Sim. chama Instinto. Instinto, isso mesmo, Instinto. Eu vou mostrar aqui para a galera que ainda não viu, vou mostrar um trechinho aqui, tá? Saio de casa meia luz, sinal da cruz, afago a guia no pescoço e agradeço a proteção do Exu. Alô, Cubará! É o teste, é a febre, é a glória. Um fone no ouvido, crioulo no talo, eu sigo a moral no meu inferno astral, lidando com uma pá de problema pessoal e lutando para ser do bem nesse mundo que exige que eu seja do mal. Logo eu, fruto de uma noite casual, um porre paradoxal que faz chorar no horizontal, por medo que o atraso menstrual já tenha se desenvolvido para mais um embrião fetal. Eu sou crise total, pensamento irracional, coquetel de citotec anticoncepcional, com direito a murro na barriga e agulha de tricô intravaginal. Ficaram curiosos para ver mais? Então vamos lá no YouTube, vai lá no canal da Agnes Mariá, dá uma olhada lá, vê até o final. Já aproveita, já curte, já se inscreve no canal dela também, né, gente? Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho, Agnes. Então, guria, essa poesia foi uma das primeiras poesias que eu escrevi, né? Lá em 2017, para o Slam. E essa poesia conta a minha história, assim, né?
E é bem dessa forma, eu tento trazer nas minhas poesias as minhas vivências, relatar a minha vida, e essa poesia foi uma das primeiras que eu fiz para participar do Slam, lá em 2017, do Slam das Minas, e aí esse ano a gente decidiu fazer esse projeto audiovisual. Eu tinha muito medo de fazer esse vídeo e fazer, de fato, um clipe dessa poesia, desse texto, porque é uma poesia que mexe muito comigo, assim. Sim. E mexe muito com a minha família, né? Com a minha estrutura familiar, Sim. né? Mas é uma poesia que eu tenho uma paixão muito grande, assim. É muito dolorida, é muito forte, mas é a minha realidade, é a minha verdade e a verdade de tantas outras mulheres negras por aí, como a minha mãe, que imagina que lá nos anos 90, sem emprego, pagando aluguel, já com uma filha, se vê grávida. Então, quando eu escrevia poesia, guria, eu não tinha essa consciência de todas as violências que a minha mãe sofreu e que levaram ela a, de repente, não querer ter uma criança. E aí tu vê que hoje, com a consciência racial que eu tenho, eu consigo entender isso, né? Que o racismo desumaniza tanto a ponto de uma mulher negra não querer ter uma criança numa sociedade como essa. E então, essa poesia, quando eu escrevi, era carregada de muita dor, de muita coisa que eu tinha acumulada aqui, por não entender o verdadeiro significado disso, né? E aí, esse ano, sinto que isso já está mais resolvido em mim e com a minha família, com a minha mãe, sobretudo, né? E aí eu decidi fazer esse projeto audiovisual e estou muito apaixonada assim pelo resultado. Minha mãe também gostou muito, ficou muito emocionada, muito tocada. E o resultado está sendo super positivo, o retorno que a gente tem recebido, né, o feedback desse projeto está sendo muito, muito bom. Então, fico muito feliz assim de conseguir produzir os meus próprios trabalhos, que isso é muito difícil para a gente, quanto artista independente. Uma coisa é eu pegar um papel, escrever uma poesia, né? Outra coisa é a gente conseguir ampliar isso para que cheguem outras pessoas, né? E a gente conseguiu fazer isso com o Instinto. Instinto é um sucesso. E agora é um patrimônio aí cultural que a gente tem para o resto da vida. Que massa! E tu pretende fazer esse tipo de vídeo com outras poesias tuas? Guria, desde agosto eu tenho feito uma projeção aí de lançamentos. Lancei em agosto Instinto, setembro Bicho Solto. Agora, outubro, tem uma surpresa chegando aí, não posso falar ainda, mas a gente está correndo contra o tempo para conseguir entregar aí em outubro ainda. E no dia 21 de novembro tem mais um lançamento. E depois, no dia 12 de dezembro, tem o lançamento do Bucê Pretas, que é um projeto que a gente foi contemplado aí pelo Natura Musical e pelo edital do RS Music Lab. E aí a Natura está produzindo um clipe nosso, o clipe do Bucê Pretas, que está saindo agora em dezembro. Uma mega produção da Natura, com a super organização do RS Music Lab. E, é claro, as Bucê Pretas, Pretana, Laura, Carol e Karen aí abrilhantando esse clipe que está incrível. Então, realmente, não deixem de se inscrever no canal.
Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, @Agnes com Gemudo lá no Instagram, Agnes Mariá no Facebook e Agnes Mariá no YouTube. Acompanhem, porque está vindo bomba aí. Que show, que show! Nós está de quarentena, mas nós não está parada. Não, Muito não trabalho. estamos. Que legal, Muito. show de bola. Ô, Agnes, adorei demais te conhecer um pouquinho mais sobre a tua trajetória. Espero que vocês que estão assistindo a gente hoje também tenham gostado muito. E esse assunto rendeu, né, gente? Muita coisa para conversar. E se a gente ficasse aqui, ia ter mais coisa para conversar ainda. Não é mesmo? Muito obrigada pela tua participação, Agnes. Adorei conversar contigo. Eu que agradeço o convite, Dana. Obrigada às pessoas que ficaram com a gente até agora, acompanhando. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada pelo convite, Dana. Fiquem bem e fiquem vivos. Vamos lá, todo mundo se cuidando aí, álcool gel, máscara quando for sair na rua, curtam, aproveitem essa quarentena aí, ó, e fiquem no YouTube, gente. Curtam, se inscrevam no canal do Arte Suburbana, da Agnes Mariá e de diversos artistas pretos suburbanos que estão criando muito, muito material bacana agora na internet, né, com função da quarentena. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês aí do outro lado. Abração, beijão, até a próxima.